Boa tarde. Memórias de Porco-Espinho é o título Mémoire d'un porc-épic est le titre d'un livre d'Alain Abancou qui nomme cette table également. Je vais vous présenter les deux médiateurs. Ce sera une table sur littérature, mais également une table sur les cultures africaines, sur le racisme. C'est la première fois que la FLIP fait ce genre de table avec un médiateur, deux interviewés. Je vais vous présenter ces personnes et eux. Bom, temos aqui, logo perto de mim, o José Luiz Passos, é um escritor brasileiro nascido em Pernambuco, radicado na Califórnia há mais de 2 décadas, onde dá aula na Universidade da Califórnia, onde ele é, aliás, colega do Mabancu, que também dá aula na Califórnia. Isso eu já anuncio. Ele depois vai autografar livros, né? Um deles, o Marechal de Costas, tem um outro, todos recentes, Antologia Fantástica da República Brasileira e A Órbita de King Kong, esse ilustrado por Raquel Barreto. Temos um segundo entrevistador, né, que é esse novo formato com 2 entrevistadores, que é o Silvio Almeida, que é jurista e filósofo. Ele está hoje à frente do Instituto Luiz Gama. Falamos de Luiz Gama na mesa de manhã. O Luiz Gama é uma figura importantíssima da poesia e do abolicionismo brasileiro. E depois, junto com Alain e junto com o Zé Luiz Passos, o Silvio autografa 2 livros. Um chama Racismo Estrutural e o outro é Sartre, Direito e Política. Uma boa tarde e aproveitem bastante. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? É um prazer imenso estar aqui. Obrigado a Mauro, obrigado à Casa Azul, à Flip e à Josélia pelo convite. Essa mesa, para mim, tem um significado especial. Eu e Alain Mabancu somos colegas de repartição pública. Os dois ensinamos na Universidade Pública na Califórnia há vários anos. Temos uma trajetória semelhante como imigrantes. A gente vai explorar um pouco disso aqui. Antes de começar a mesa, eu queria agradecer à editora Malê, que cedeu os livros em PDF com antecedência para que a gente preparasse as questões, Wagner Amaro, a tradutora Paula Souza Dias Nogueira, que fez a tradução belíssima dos livros do Alain, e também o pessoal que está fazendo a tradução simultânea, a Eleonora de Barros e o Cristiano Sanches. Lembrando que, sem a presença dos tradutores e dos intérpretes, muitas dessas mesas não aconteceriam. É sempre importante reconhecer a presença deles. Literatura é tradução, né? É tradução. Então, estamos estreando um novo formato aqui na Flip. Um autor convidado e 2 moderadores. E disputamos aí numa moeda. Eu serei good cop e ele bad cop. Então ele fará, Silvio e Almeida fará as perguntas difíceis, inconvenientes e, eventualmente, aquelas que são irrespondíveis. Pode deixar comigo. E assim eu saio por cima. Alain Mabancu é uma figura muito impressionante. Ele não se deu conta de que a Flip, para ele, começou há várias semanas atrás, quando eu pedi que um estudante de pós-graduação que me devia um favor seguisse Alain no campus, com muita discrição, e observasse o comportamento dele no campus. E, para confirmar, com certa objetividade científica, uma impressão que eu sempre tive de Alain. É um homem profundamente gentil e generoso, é um homem que passa pelo campus saudando as pessoas. Certamente, se candidatasse a vereador de Los Angeles, seria eleito com facilidade. Mas o currículo de Alain é impressionante. Somados entre os livros que ele editou e escreveu originalmente, são 20 livros, que vão desde o ensaio crítico à literatura infanto-juvenil, romance, contos e poesia. Então, é um autor muito impressionante. Hoje nós vamos comentar especificamente Memórias de Porco-Espinho e Copo Quebrado, publicados recentemente pela editora Malê. Alain, bem-vindo. A primeira pergunta que eu faço a você é uma pergunta que me liga profundamente a você. Há alguns meses atrás, você esteve no Brasil
Aliás, desde então, a sua vida se transformou radicalmente, porque agora você volta ao Brasil como campeão mundial, já que a França venceu a Copa do Mundo. Mas nós conversávamos isso. Mas numa das suas entrevistas aqui no Brasil, você destacou justamente essa sua relação, digamos, tripartida ou trifásica, esses 3 aspectos da sua trajetória, da sua biografia, como autor congolês, como cidadão francês e como profissional nos Estados Unidos. Acho que você descreveu, inclusive, da seguinte maneira, que no Congo você enterrou o seu umbigo, que na França você aprendeu a ler o mundo e que nos Estados Unidos você ganha o seu pão. Eu me identifiquei bastante com isso, porque eu também tenho um umbigo, que ficou em Pernambuco. E eu queria saber de você se, em algum momento, esses três aspectos da sua personalidade, da sua história, entram em atrito, entram em conflito, ou se geram algum ruído para a sua escrita. Merci beaucoup. Merci de prendre les casques parce que muito obrigada, por favor, peguem os auriculares, porque eu ainda estou aprendendo português. Eu só aprendi uma palavra até agora. Obrigada. E, aos poucos eu vou conseguir, mas eu acho que eu tenho uma identidade muito complicada. Gostaria já, em primeiro lugar, de responder sobre a Copa do Mundo que nós ganhamos, porque a África ganhou a Copa do Mundo, não é? A África e a França, porque a França também é a África. Nós temos relações históricas difíceis, porém, o que acontece é que os africanos francófones e a França se associam para formar até uma família. E eu acho que a vitória nessa Copa do Mundo mostrou que nós podemos ir além das questões de raça, nós podemos ultrapassar também os preconceitos raciais. Não há pessoas sublimes, não há pessoas sobrenaturais. Temos que trabalhar sempre em comum. E eu gostei muito de ver que o futebol era capaz de modificar a percepção dos indivíduos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu nasci no Congo Brazzaville. Na época em que eu era pequenininho, nós víamos o Rei Pelé na televisão, na África. E nós dizíamos, mas quando é que os brasileiros vão nos devolver o nosso africano Pelé que está jogando? Até um ministro dos esportes do Congo que disse, vamos fazer uma petição e pedir aos brasileiros que eles nos devolvam esse africano, para que ele venha ganhar a Copa do Mundo aqui na nossa casa. E o Brasil é o único país no mundo que, quando está jogando contra a França, os africanos torcem para o Brasil e já não torcem mais para a França. Qualquer seja a situação, eles vão apoiar o Brasil, vão torcer pelo Brasil por causa do Rei Pelé, que criou esse orgulho por parte dos africanos. Nós o vimos pequeno, ele começou aos 16, 17 anos, ele marcava, ia até fazer o gol, jogava muito bem, e o Rei Pelé, aliás, ele sempre agradeceu também por ter entrado nesse círculo. E, além desse capítulo, o que nós queremos é mostrar que a França não é só um território que está na Europa. A França está em todos os lugares em que as pessoas se reconheçam na história da França. Os negros fizeram a história da França. Os negros fizeram também, lutaram contra os nazis pela França. Eles foram trabalhar na França depois da Segunda Guerra Mundial. Eles também foram enriquecer a economia francesa e existe, felizmente,
infelizmente, existem muitos franceses que reconhecem esses fatos. E a vitória maravilhosa acaba de nos trazer esse sentimento novamente. Você e eu, nós temos a mesma trajetória. Nós emigramos também, trabalhamos numa das maiores universidades no mundo, a UCLA, a Universidade de Califórnia, e nós nos sentimos numa família. Eu não sei qual é a sua cor, você não sabe qual é a minha cor, nós somos colegas e intelectualmente nós temos intercâmbios. Nós estamos numa simbiose extraordinária, trabalhamos por uma grande companhia e isso cria uma relação que é mais forte, uma relação que é praticamente afetiva. E se alguém em Los Angeles estiver esfaqueando você, eu vou sair do meu carro, vou pegar essa pessoa pelo pescoço e vou dizer, esse é meu irmão. Ainda que essa pessoa que esteja te esfaqueando seja negro, eu vou te defender, porque você é meu irmão. É isso que é importante, o encontro e aquilo que nós vivemos juntos. A cor não é nada. A cor é uma pequena pintura natural que um dia a gente poderia esquecer. E às vezes nós esquecemos quando nós ganhamos juntos. E a verdadeira identidade africana, eu sou africano, eu tenho orgulho das minhas raízes, mas eu também tenho orgulho daquilo que eu peguei da França. A língua, o seu imaginário, a maneira de pensar. E eu também tenho orgulho daquilo que a América me deu, que os Estados Unidos me deram. Então, parece normal. Bom, um salário normal, condições de trabalho extraordinárias, e que às vezes não foram dadas a todos os negros americanos. No departamento francês onde eu estou, eu sou o único professor negro que sou titular. Então, há sempre discriminações nos Estados Unidos também. É difícil, sim, porém nós estamos indo pelo bom caminho. Ouvindo você responder a minha primeira pergunta, aliás, aproveito para lembrar à plateia que a participação de vocês é fundamental e eu tenho certeza que Alain teria imenso prazer em responder as perguntas de vocês. Agora, entrando mais especificamente na sua obra, a partir dos comentários que você fez, uma situação, eu acho que nos conecta ao seu narrador principal, Memórias de Porco Espinho, é justamente um certo estado de exílio. Afinal, ele inicia a redação, ou a sua confissão, uma espécie de grande meia-culpa, logo a seguir a morte de Kabandi. O porco-espinho que narra esse romance é o duplo nocivo de um homem jovem que morre, e o duplo nocivo, então, seria esse eu alternativo, esse totem, que, na verdade, permite que modula a má consciência, estimula e organiza certas motivações e verdades inconfessas do sujeito e autoriza ou empodera a própria existência do outro ele mesmo, uma espécie de duplo. Então, também como na sua própria trajetória, o seu narrador, ou o homem que é o centro ou o foco da narração do Porco-Espinho, ele tem 3 camadas. Existe também... uma das características fundamentais dele é justamente esse estado perene de, digamos, de fazer as pazes com uma certa trajetória nem sempre bonita, em termos de... ele desata uma série de crimes. O romance é belíssimo na imensa generosidade para com as falhas humanas e, inclusive, prestando grande atenção a esse êxtase da vulgaridade, uma coisa que, inclusive, liga Alain a Hilda Hilst, né? Uma espécie de apagamento da fronteira entre o visível e o invisível, entre o corpo e o espírito. Então, eu queria pedir que você lesse um pequeno trecho do romance para que a gente, na sequência, entrássemos na relação do seu trabalho com a sua própria trajetória. Donc, je ne suis qu'un animal de rien du tout. Les hommes diraient une bête sauvage, comme si on ne comptait pas de plus bêtes, de plus sauvages que nous dans leur espèce.
sua espécie. Para eles, eu sou somente um porco-espinho. E porque eles só confiam no que eles veem, eles deduziriam que eu não tenho nada de particular, que eu pertenço à categoria dos mamíferos munidos de longos espinhos. Eles acrescentariam que eu sou incapaz de correr tão rápido quanto um cão de caça, que a preguiça me limita a não viver longe do lugar onde eu me alimento, para dizer a verdade. Eu não tenho nada para invejar aos homens. Pouco ligo para a pretensa inteligência deles, porque eu mesmo fui durante muito tempo o duplo do homem que se chamava Kibandi e que morreu antes de ontem. Eu me escondia, na maioria das vezes, não longe do vilarejo. E eu só me juntava a esse homem mais tarde, de noite, quando eu tinha que executar as tarefas específicas que ele me atribuía. Eu tenho consciência das represálias que eu teria sofrido por parte dele se ele tivesse me ouvido quando ele viveu, me confessar, como agora, com uma liberdade de tempo que ele teria tomado por ingratidão, porque, embora não parecesse, ele acreditou toda a sua vida que eu devia alguma coisa a ele, que eu era só um mero figurante, que ele poderia decidir sobre o meu destino como ele bem entendesse. Bem, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, eu posso também dizer a mesma coisa em relação a ele, porque sem mim, ele não teria sido nada além de um reles legume. A vida de humano dele não teria valido nem 3 gotinhas do pipi desse velho porco-espinho que nos governava na época em que eu fazia ainda parte do mundo animal. Eu tenho 42 anos agora. Eu me sinto ainda muito jovem, e se eu fosse um porco-espinho como aqueles que vagueiam nos campos desse vilarejo, eu não teria tido uma vida tão longa, porque para nós, porcos-espinhos dessa região, a gestação dura entre 93 e 94 dias, e nós podemos, no melhor dos casos, viver até 21 anos. Quando nós estamos no cativeiro. Mas para que serve passar sua vida em reclusão como um escravo? Para que serve imaginar a liberdade por trás de fios de arame farpado? Eu sei que alguns animais preguiçosos gostariam disso, e chegando até a esquecer que a doçura do mel não consolará nunca da picada da abelha. Eu prefiro os caminhos da vida na mata, às gaiolas nas quais vários dos nossos pares são sequestrados para terminar um dia ou outro como almôndegas nas marmitas dos humanos. É verdade que eu tive o privilégio de bater o recorde de longevidade da minha espécie e contar que durante muitos anos o meu mestre, eu não pretendia ser um duplo sem sinecura, é o seu trabalho. Eu obedeci a ele sem falhar, ainda que durante as últimas missões eu começasse a recuar um pouco, a dizer para mim mesmo que nós estávamos cavando nosso próprio túmulo. Eu deveria, no entanto, obedecer a ele. Eu assumia minha condição de duplo como uma tartaruga que carregava a sua própria carapaça. Eu era o terceiro olho, a terceira narina, a terceira orelha do meu mestre, o que significa que aquilo que ele não via, aquilo que ele não sentia, o que ele não ouvia, eu transmitia a ele pelos sonhos. E quando ele não respondia às minhas mensagens, eu aparecia diante dele na hora em que os homens e as mulheres de Sequepembe iam para os campos. Eu não assisti ao nascimento de Kibandi como esses duplos que nascem no mesmo dia que a criança que eles vão ver crescer. Estes são duplos pacíficos. Eles não se expõem diante dos seus mestres. Eles só intervêm em casos específicos. Por exemplo, quando o iniciado fica doente ou quando ele é vítima de um azar. Os duplos pacíficos levam uma vida monótona. Eu, aliás, não sei como eles suportam tal existência. Eles são moles, lentos. Sua preocupação principal é fugir assim que tem um barulho. E eles desconfiam até da própria silhueta. Eu ouvi dizer que a maior parte dentre eles eram surdos e cegos, que você não podia surpreender a sua vigilância por causa do faro infalível. Digamos que eles protegem um ser humano, o guiam, deixam marcas de sua existência, morrem como nós também no mesmo dia que o seu mestre. A transmissão de tal poder é garantida pelo avô a partir do nascimento do ser humano. Esse velho se apodera do bebê depois de consultar os pais
Ele desaparece com ele por trás de uma cabana, ele fala com ele, cospe nele, lambe, o agita, faz cosquinhas, balança-lhe no ar, o pega de novo, enquanto que o espírito do duplo pacífico deixa o corpo desse velho homem para ir se infiltrar naquele desse pequeno ser. O iniciado se dedicará a fazer o bem. Ele se distinguirá por sua generosidade sem limites e ele dará dinheiro aos paralíticos, aos cegos, aos mendigos. Ele respeitará os seus semelhantes, estudará as plantas para poder curar os doentes e transmitirá às gerações futuras tudo isso, a partir da aparição desses primeiros cabelos brancos na sua cabeça. É uma vida mais do que tediosa, para não dizer monótona. Eu não teria tido nada a contar para você hoje se eu tivesse sido um desses duplos pacíficos sem histórias, sem nada excepcional. Eu pertenço, aliás, ao grupo dos duplos prejudiciais. Somos os mais agitados dos duplos, os mais temíveis, os mais propagados também. E como você pode adivinhar, a transmissão desse duplo é mais complicada, mais restrita. Ela ocorre durante o 10º ano do menino e você tem que também fazer com que ele engula essa bebida iniciática que chamamos Mayam-Vubi. O iniciado vai bebê-lo regularmente para sentir o estado de ebriedade que permite a ele se desdobrar, liberar o seu outro si mesmo, um clone bulímico que está sempre correndo, atravessando rios, escondendo-se nas folhagens, quando ele não ronca na própria cabana do iniciado. E eu me encontrava no meio desses dois seres, não como um espectador, porque sem mim, o outro, mim mesmo, diante do meu mestre, teria sucumbido, porque ele, por não poder satisfazer a sua gula. Eu posso dizer que se os pais das crianças, às quais você transmite um duplo pacífico, e sabem sobre a iniciação e estimulam, não ocorre a mesma coisa quando há transmissão de um duplo prejudicial. Aqui ela ocorre contra a vontade do menino, contra a sua mãe, sem que a sua mãe saiba, os irmãos, os irmãos, as irmãs, e nós nos tornamos a encarnação animal, e eles farão a transmissão cumprida, duplo que deverá deixar o mundo animal para viver não longe do iniciado, e ele vai cumprir a missão que esse deu para ele. E ele, aliás, desde quando você viu um duplo nocivo desmentir de quem ele deve a sua existência? Nunca isso se viu na memória de um porco-espinho. E não há somente os elefantes que possuem uma memória confiável. E esse é mais um dos preconceitos da espécie humana. Donc, votre porc-épic, il fait un hommage à la malice, c'est lucide et ça éclaire beaucoup, c'est ludique, mais en même temps, il oscille, il négocie un peu cette différence. Africano, são muitas as referências a mitos, a lendas, a ditos populares e uma certa fascinação com esse cânone ocidental literário. Nas suas obras, você cita e se refere fartamente a Faulkner, a Cervantes, Horácio Quiroga, Garcia Marques. Para você, tanto como para o seu porco-espinho, essa é uma questão difícil, negociar, digamos, a relação entre a literatura escrita e aquela falada, oral? Eu acho que Memória de Porco-Espinho, eu tendo a dizer que é o meu romance o mais africano, no sentido de que é nesse romance que eu faço uma homenagem às tradições africanas, às crenças africanas, ao conto, à fábula, porque durante muito tempo eu buscava como dizer a oralidade africana quando somos um escritor que vem da cultura de um antigo país colonizado. Então, eu escrevo em francês, mas como fazer para falar do meu universo na língua francesa que não conhece essas realidades? Então, o cânone que eu tenho, os cânones que tenho, são os cânones que encontramos também na literatura latino-americana.
quer seja o lado da realidade fantástica, da magia, o que encontramos nos livros tanto de Horácio Quiroga quanto nos de Gabriel Garcia Marques, ou, em certa medida, em escritores que eu gosto como Cervantes e outros, que, na verdade, preservaram sua alma latino-americana, mesmo numa narrativa em língua espanhola, em certa medida também na língua portuguesa. Então, eu não tentei negociar, na verdade. Eu me lembrei das histórias que minha mãe me contava quando eu era criança. Quando eu queria sair de noite, ela me dizia: cuidado, se você sair, o porco-espinho vai lançar os espinhos dele em você. Eu ficava com medo e voltava para casa e não saía mais. E quando eu cheguei na França, quando ela morreu, eu comecei a me perguntar, mas por que ela dizia que o porco-espinho vai sair, vai me pegar? De onde vinha esse porco-espinho? E foi aí que eu me lembrei que na concepção africana as pessoas não morrem, os mortos permanecem conosco. Existe uma outra realidade que nós não vemos e este romance pedia que víssemos uma outra realidade, que recusássemos o discurso ocidental que quer sempre provas. Na África, nós não provamos a vida. A vida não se prova. A existência, ela é sentida. Se eu estou nesta sala e se eu dissesse a vocês que não vim sozinho e que o meu tio está em algum lugar aqui, vocês não acreditariam em mim. Talvez o meu tio seja um brasileiro que talvez tenha 82 anos, mas que na época morreu no Congo e depois veio nascer no Brasil. E isso é possível na literatura africana. E eu fico feliz de ver um romance sobre a África e tradições africanas. Eu tive muito sucesso na França. Não era um romance que falava da França, mas era um romance que explicava aos africanos que nós temos crenças extraordinárias e que é preciso amar essas crenças e valorizá-las na literatura. Merci. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado por esse início tão bonito que você deu a esse evento. Quero agradecer também ao público, agradecer a organização da Flip e cumprimentar o meu irmão, né, o Alain, que me deu uma grande alegria ao me possibilitar ler o romance que ele escreveu. Alain, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu fiquei muito curioso quando eu peguei o seu romance em mãos e eu vi que ele falava de porco-espinho. Só que a ideia de porco-espinho é uma ideia que você trouxe de África, da tradição oral, só que, curiosamente, essa relação com o porco-espinho e a existência, a filosofia moral, a maneira da gente percorrer o mundo, está também em outros autores, que são autores europeus, né, ou, nesse caso, são autores europeus, falando de um autor europeu e de um autor norte-americano, estadunidense, e que são ferrenhos defensores da tradição ocidental. Estou falando aqui do Isaiah Berlin, né, e do Ronald Dworkin, né, que é um jurista, enfim, um filósofo da moral. E eles fazem essa relação com o porco-espinho. O Isaiah Berlin tem um texto, né, enfim, em que ele vai pegar um poeta grego, em que ele vai dizer o seguinte: tem dois tipos de intelecto e de artista, intelectual e de artista. Tem o artista porco-espinho, o intelectual porco-espinho, e tem também o intelectual, o artista, que é a raposa, né? E ele vai dizer o seguinte: olha, o intelectual, que é o porco-espinho, é esse que se aferra a uma visão essencialista do mundo. É como se todas as coisas do mundo tivessem um fundamento. E ele dá como exemplo o Platão, o Hegel. E do outro lado existem as raposas, né, que são aqueles intelectuais, esse tipo de intelecto e de artista que tem a dialética e que tem a contradição como parte integrante da sua maneira de ver o mundo. E aí eu te pergunto, o seu porco-espinho tem alguma relação com esses dois autores que falam de um lugar completamente diferente do seu? Porque, assim, eu fico pensando que há duas possibilidades, né? Ou existe alguma relação entre esse porco-espinho que eles estão falando e o seu porco-espinho,
ou então eles nunca viram porco-espinho na vida e estão querendo falar de alguma coisa que eles nunca viram, o que é próprio da filosofia moderna também. Então essa é a pergunta que eu faço para você. Muito obrigado. Obrigado por essa ótima pergunta. Eu estou vendo aí o filósofo e o advogado do diabo que você é. Eu acho que se eu tentasse me definir, eu seria um intelectual porco-espinho, porque eu vejo as coisas no essencial, na sua essência, na sua natureza. E eu vejo também que é preciso acrescentar um lado do intelectual porco-espinho, é preciso acrescentar aí o filósofo porco-espinho. No meu livro, o porco-espinho ele é mais filósofo. Evidentemente, os intelectuais que foram citados há pouco, eu não li a argumentação bonita que eles criaram, mas é interessante. Quando é um escritor e escreve um romance, não se deve jamais ler o que os intelectuais estão dizendo sobre o tema do seu romance, senão você vai ficar prisioneiro. Olha, se eu escrever isso, eu corro o risco de ser chamado de intelectual porco-espinho. Se eu escrever de outra forma, vão dizer que eu sou raposa. E a raposa, numa fábula, por exemplo, é alguém que pega tudo, rouba tudo, come tudo. É aquele que falou mais dos animais na memória dos franceses, o La Fontaine, mas mesmo antes dele, Esopo, escreveram fábulas e nelas temos o corvo, que está sempre tentando conseguir um queijo, a raposa que fica embaixo da árvore, que espera o corvo, e a raposa tem fome, o corvo tem um pedaço de queijo no bico, a raposa diz, mas como é que eu vou fazer para comer esse queijo que está no bico do corvo? E a raposa começa a lisonjear, a elogiar o corvo. Você é o mais belo, suas plumas são as mais belas, e o corvo fica tão contente, ele quer cantar, e na hora que ele canta, o queijo cai e a raposa come o queijo. Então, eu diria que eu não sou um porco-espinho raposa, mas mais um porco-espinho essencial. Um porco-espinho essencial é aquele que caminha lentamente, que encontra seu alimento no caminho, come um pouco, guarda um pouquinho para amanhã, ou então dá para os seus pais esse pouco e depois desaparece em algum lugar. Mas essa análise é muito interessante. E o que me inspirou muito foram, sobretudo, os autores franceses como Esopo e La Fontaine. Mas temos também na África escritores como Birako Diop, que escreveram textos sobre a cosmogonia africana, ou Bernard Dadier, da Costa do Marfim, que escreveu sobre os animais, ou ainda Paul Sédan Senghor, escrevendo histórias sobre a lebre. Então, isso tudo fazia parte de nossa infância. Não somente eu sou intelectual porco-espinho, mas melhor que isso, eu prefiro ser escritor porco-espinho, porque intelectual, isso me assusta um pouco na discussão. Bom, posso continuar? Então, vamos lá. Tem uma outra pergunta também, agora eu quero falar um pouco de política com você. Enfim. Questão difícil. E eu quero chamar para a conversa um intelectual que tem uma trajetória muito parecida com a sua, que inclusive eu já vi que vocês debatem, que é o Achille Mbembe. O Mbembe, ele faz uma afirmação naquele que é seu livro mais prestigiado, que é o Crítica da Razão Negra, em que ele diz que, sob a égide das condições econômicas que o mundo observa hoje, nós estamos vendo o devir negro no mundo. O que ele chama de devir negro no mundo seria a degradação das condições de vida de uma forma tão acelerada e tão brutal que todas as pessoas, mesmo as brancas, vão ter o seu dia de negro. Ou seja, vão aprender o que é ser negro. Até porque, para o Achille Mbembe, ser negro e África
são duas criações da máquina demoníaca do colonialismo e das condições que foram colocadas a partir do século XIX, ou seja, tanto negro como África são condições que devem ser superadas. Agora, há outras leituras do devir negro no mundo. Então, por exemplo, quando eu vejo a seleção da França, parece que o mundo está virando negro, porque todo mundo, né, todo mundo se sente um pouco francês, né? Todos os brasileiros, de alguma maneira, se reconhecem na seleção da França. Ainda que eu acho engraçado que as pessoas respeitem os negros franceses, mas não respeitem os negros no Brasil, porque a seleção brasileira também é formada por pessoas negras. Só que a grande questão que eu coloco para você é o seguinte: o que seria o devir negro no mundo? Você concorda com o Bembe? O devir negro no mundo seria a acelerada degradação das condições de vida, de tal sorte que nós temos que superar essas condições de negro e África? Ou o devir negro no mundo, por exemplo, é ter um escritor do seu nível, da sua qualidade, falando para nós brasileiros a partir de África? O que é o devir negro no mundo? Moi, je pense que il ne faut pas que le noir. Olha, na minha opinião, os negros não têm que ter como projeto o fato de serem, digamos, algum tipo de negro. Eu gostaria simplesmente de ser um ser humano. E já é um trabalho muito difícil ser um ser humano. É fácil ser negro. Basta você ter nascido de 2 pais negros na África ou em qualquer outro lugar e você vai ser negro. Ou então, num casal misto, o mestiço é considerado, uma vez que você tenha uma gotinha de negro, você é considerado negro em qualquer lugar. Então, ser negro, qualquer um pode se tornar negro, mas ser humano, ter nascido, ser um ser humano, isso é uma operação difícil de se realizar, porque ela exige tolerância, exige o saber, a compreensão das outras culturas, exige aquilo que Walcott, o escritor, chamava de cortesia da troca. Ou seja, como é que eu posso conversar com um japonês e estar de acordo com um japonês sem, contudo, deixar que as nossas diferenças raciais nos bloqueiem? O desejo de ser negro, dessa negritude, esse desejo é um desejo talvez um pouco fantasiado por muitos intelectuais africanos hoje em dia, porque, na minha opinião, aquele que pede aos africanos que sejam mais africanos está tão doente quanto o branco que é racista. Porque o destino de alguém, de uma pessoa, é de se abrir e não de se fechar. Eu sou africano, ok? Tudo bem, isso é visível, isso é perceptível. Mas o que é que eu vou fazer com a minha africanidade? Eu vou guardá-la cuidadosamente ou eu vou tentar encontrar uma forma de dispersá-la e de deixá-la como herança aos outros membros da comunidade planetária? E acredito mesmo que o que é essencial hoje não é congratular-se por essa vitória na Copa do Mundo. Eu, há pouco, falei disso de maneira bem-humorada, mas, em geral, esses negros são franceses. Esses negros são franceses. A única diferença é que a França não pode proibi-los de serem franceses. A França não pode expulsá-los. Eles podem expulsar políticos, porque se o Mbappé for a algum tipo de encontro e disser não vote em Emmanuel Macron, o Emmanuel Macron não será presidente da França. Quando você tem o poder, a cor da pele desaparece. Quando você tem o poder econômico, o elemento que permite colocar o capitalista de joelhos, você não é mais nem negro, nem branco. Você é uma pessoa de poder, você tem dinheiro, você tem
poder, você tem inteligência, você conhece a sua história, você está blindado intelectualmente, fisicamente, independentemente de quem esteja do outro lado. Eles terão medo de você porque você tem o conhecimento. Eu acho que o problema da África não é de incansavelmente falar sobre França, Europa, nos integrem, etc., mas trata-se de conhecer, estudar a história da África de A a Z e estudar a história da Europa. Porque a única oportunidade que os africanos têm na Europa, o único que lhes dá uma oportunidade é que eles conhecem melhor a história da Europa do que os próprios europeus conhecem a sua história. A Europa sempre acreditou ser superior, os olhos fechados, fizeram a escravidão, a colonização, as concessões, pegaram o petróleo, pegaram tudo e, no final, nunca conseguiram capturar a cultura africana. E hoje é esta cultura africana que falta na definição de gênero humano. O desejo de ser negro, o desejo por essa negritude é a necessidade de cada africano de fazer de forma pacífica, fazer com que ele consiga trazer para si os elementos da cultura africana para colocá-los no grande popurrí da cultura internacional. Alan, querido, eu vou fazer uma pergunta agora mais pessoal e sincera, assim, de abertura. Uma curiosidade, assim, baixar as máscaras e tudo. Uma curiosidade que eu tenho. Tem um aspecto seu que eu não consigo ainda, digamos, entender. Que é que a sua literatura, ela é marcada por um sofrimento profundo, dentro de um quadro quase que de reencantamento. Então, há cenas violentas, há trajetórias de grande sofrimento, e, no entanto, isso é composto com grande compaixão. E isso me impressiona muito e me comove. Fiquei muito contente de você ter dito que se identificava como intelectual, como um porco-espinho. Certamente, o porco-espinho é o seu duplo nocivo. Até porque o terceiro moderador da mesa é o seu duplo nocivo. E ele veio fazer uma pergunta a você. Então, eu queria que você olhasse o seu duplo nocivo aqui. Bravo! Agora, eu quero que você olhe para o seu próprio duplo nocivo, certo? E me explique a ele, não a mim, não a Silvio, a gente não precisa de explicações, a gente precisa de cerveja. Eu quero que você explique ao seu duplo nocivo uma frase que você disse numa entrevista que me impressionou muito e que eu busquei entendimento ou esclarecimento nos seus textos e, para mim, continua sendo um problema. Um problema no sentido positivo de uma crise, que você diz, sou contra uma literatura que comercialize o sofrimento. Sou contra uma literatura que comercialize o sofrimento. O que é que isso quer dizer? Il faut que je regarde le porc-épic. Eu tenho que olhar o porco-espinho de maneira reflexiva para falar com ele. Eu olhei, eu tirei os óculos, porque quando você fala com o seu duplo, você não é mais míope. Quando você expressa isso, a miopia não existe quando você fala com esse animal. Tem que tirar os óculos, isso, tem que tirar os óculos. Isso, tira os óculos. Eu diria ao porco-espinho que eu não gosto da literatura que vende o sofrimento. Eu gosto da literatura que exalta o entusiasmo, da literatura que salva. Gosto da literatura que fale do sofrimento, mas para dizer que nós não precisamos sermos sempre lembrados que somos pessoas que sofrem e que nós temos uma dignidade para que permaneçamos sempre personagens
que têm um orgulho de si mesmos. E eu estou muito contente por ter vindo ao Brasil e por ter encontrado um dos meus duplos que estava escondido numa bolsa. Eu não sei que viagem ele fez. Talvez ele tenha vindo do Congo, Brazzaville. Talvez ele tenha pego um avião da Air France das 19 horas e tanto, chegou no aeroporto de Charles de Gaulle, ele fez uma troca para o Panamá, ele pegou a Copa Airline, depois ele chegou pelo Rio de Janeiro, ele pegou um ônibus para chegar aqui em Paraty, para me dizer bom dia, para me saudar. Então eu digo muito obrigada, Porco Espinho, eu gosto muito de você. Podemos recolocar os óculos, tá? Podem botar os óculos agora. Daqui a pouco. Na verdade, bem se vê que você não conhece o seu duplo nocivo. Ele veio de carona com os argentinos. Que também sofreram muito nessa Copa do Mundo. Há coisas que ele tem que esconder, porque se ele me dissesse tudo, eu saberia tudo. Então ele esconde muitas coisas, porque ele não tinha dinheiro para pagar o ônibus, não é isso? Exato. Olha, uma linda pergunta da plateia, que eu leio para você. Opa, e outra. A Bárbara Wendel pergunta o seguinte: em seu livro Irmã Estrela, você aborda a questão da morte pela visão de uma criança, de uma forma muito sensível e delicada. Gostaria de saber o porquê da escolha deste tema e por que retratá-lo pela perspectiva infantil. Tem algo a ver com a sua infância? Oui, ça a quelque chose à voir avec mon enfance, puisque... Tem alguma coisa a ver com a minha infância? Sim, porque eu sempre penso que quando você é criança, é nesse momento então que se forma a vocação do escritor. Você se torna escritor a partir da sua infância. A infância, na infância você pensa que você pode deslocar montanhas, que seus pais nunca vão morrer. Na infância nós pensamos, nós temos essa inocência. E esse livro, então, minha irmã e eu, que é o único livro que eu escrevi para crianças, efetivamente, escrevi o primeiro livro traduzido em português. Esse livro, essa obra, era a minha própria história, efetivamente, porque eu tive duas irmãs que tinham morrido e eu sou um filho único. Na África, é muito raro ter uma família só com pai, mãe e um filho. Frequentemente, nós temos a impressão que os africanos têm 14, 15, 16, 18 filhos, mas não é assim. Há famílias que só têm um filho, exatamente era o meu caso. E eu queria explicar essa infância por intermédio desse livro. Em geral, a maioria dos meus livros sempre colocam numa cena uma criança, um filho único. Eu não faço isso de propósito, mas muitos dos meus personagens, se vocês pegarem, por exemplo, o livro que acaba de ser traduzido, Vidro Quebrado, como Copo Quebrado, Vidro Quebrado, que acaba de ser publicado, Vidro Quebrado, é um personagem que é um filho único, ele não tem irmãos, ele não tem irmãs, e eu tenho um outro livro que se chama também Pequena Pimenta, que não foi traduzido, e também é um personagem único. Então, eu acho que a criança, enfim, a infância, é esse lugar onde eu vou de tempos em tempos para me inspirar, para recolher uma ideia e para lembrar dessas memórias do meu país, o Congo Brazzaville. Eu vou fazer mais duas perguntas da plateia, porque elas se comunicam, eu acho que... E é uma curiosidade que eu também tenho, depois eu passo a bola para você matar. A Socorro Ascioli pergunta o que você já leu da literatura brasileira. E não vale citar os presentes aqui, porque seria muito óbvio. E agora, outra pergunta, essa do Carlos Calil, diz o seguinte, essa é mais longa, se prepare. O escritor Blaise Cendrars, quando visitou o Brasil na década de 20, chamou a atenção dos seus colegas brasileiros sobre a importância da cultura negra, então pouco valorizada. Que importância teve a Anthologie Nègre na formação de Alain?
A importância da antologia que ela teve na minha formação foi justamente essa descoberta da riqueza literária dos escritores ditos africanos ou de origem africana. A antologia de Blaise Cendrars era uma antologia muito corajosa. Na época, acreditava-se que os negros não poderiam escrever, que eles não tinham inventado a máquina a vapor, que eles não tinham civilização, e havia escritores, e Blaise Cendrars foi quem fez a lista, o inventário desses escritores. Em seguida, havia outros escritores africanos que tinham escrito antologias, como Léopold Sédar Senghor, que escreveu a antologia da poesia negra e de Madagascar. E, em seguida, estudantes que se tornaram professores, Liliane Castelot, que havia escrito a antologia da literatura africana. Então, isso teve uma importância para mim. Isso me permitiu ver que a África é muito rica em literatura. Como a América Latina, por exemplo, toda a sua paleta de literatura. Quando eu leio os escritores insulares ou latino-americanos que vêm da América do Sul, eu não os leio na sua nacionalidade. Isso é para responder à pergunta sobre os brasileiros. Os escritores vivos não vou citar, bom, você já está aí, não vou citar você. Então, eles vão dizer, ele citou o colega. Mas quando eu leio Jorge Amado, por exemplo, e os demais escritores latino-americanos que foram citados aqui, Cervantes, Quiroga, Otávio Paz, eu não escolho um escritor porque ele é brasileiro ou outra coisa. Eu escolho Jorge Amado porque ele correspondeu àquilo que eu sentia naquele momento. Então, eu não fiz inventário. Eu li de maneira misturada, fora de ordem. E quando eu leio os escritores negros americanos, eu encontrei uma base de referência, uma coisa que é próxima da África. É a busca da identidade e esse desejo de inscrever o indivíduo singular numa espécie de luta coletiva. Então, você não vou fazer um inventário, mas Deus sabe que eu li muito, li até os contemporâneos. E estou certa que alguns até estão aqui nessa sala. Estou certo de que estão nessa sala, perdão. Eu tinha programado mais uma pergunta para fazer para você sobre essa questão, essa relação entre África, raça, só que eu resolvi mudar, porque eu te ouvindo falar, eu comecei a refletir um pouco sobre o lugar que a gente está aqui, nesse momento, que é possivelmente o maior evento literário do Brasil, enfim. Se me perguntassem alguns anos atrás se eu um dia esperava estar aqui na Flip, eu sou autor, todos aqui são autores, isso era uma coisa que não estava nem no meu horizonte, assim, eu não tinha a menor ideia de que um dia eu poderia estar aqui no palco da Flip, junto com pessoas tão importantes. Então eu fico imaginando que talvez para um negro, para uma mulher negra, é muito difícil se imaginar num espaço como esse. É muito difícil se imaginar sendo escritor. É muito difícil se imaginar sendo lido por alguém, sendo ouvido, como nós somos hoje. Então eu queria que você falasse um pouco, não da sua experiência, mas você falasse a partir da sua experiência, para aquelas pessoas que eventualmente pensam em escrever, querem iniciar uma trajetória como essa. E desde já eu não posso deixar de falar isso, quero parabenizar a organização da Flip por essa preocupação em trazer escritores que falam de um lugar diferente daqueles lugares que são sempre prestigiados e privilegiados num espaço como esse. Então eu queria que você falasse um pouco para todas as pessoas que querem ser ouvidas, tal como você está sendo ouvido agora, tal como eu sou ouvido de vez em quando. Merci beaucoup. Muito obrigada. Eu acho que é difícil falar
daquilo que pode ser um itinerário da trajetória de um escritor africano. Eu não teria escolhido ser escritor. Eu nasci num bairro pobre, que se chama Pointe-Noire, em Congo, Brazzaville, na África Central. É um país pequeno, de 3 milhões de pessoas. Temos o mar, temos o Oceano Atlântico, temos o Rio Congo, que foi festejado por Joseph Conrad. Temos peixes do mar, temos peixes de água doce também, e temos florestas. Temos bosques, temos petróleo, e tudo isso pertence ao presidente da República. Então, temos esse conjunto de riquezas que estão no nosso país, mas o povo não é beneficiado. Temos um presidente que é presidente da República há 32 anos. Eu tinha 13 anos quando ele foi presidente, e ele ainda é hoje. Então, isso tudo para dizer que eu venho de um país que sabe muito bem o que é uma ditadura. Eu venho de um país que é, às vezes, não é ingrato, mas os políticos, os ditadores, são ingratos de maneira geral, porque eles cortam os sonhos da juventude. Porém, nessa pobreza, eu sempre disse a mim mesmo, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que passar nas provas, eu tenho que passar nos exames para poder continuar estudando na França, dar prosseguimento aos meus estudos na França. Eu fiz o exame de maturidade do fim do segundo ciclo. Fui a Paris, eu fui a Nantes, eu estudei direito. Ele queria ser advogado como ele, mas ele ficou sendo escritor também. Há pessoas que são muito eficazes. Então, eu não me tornei advogado, na verdade. Eu fiz 7 anos de direito. E quando eu estava a ponto de terminar o meu doutorado de direito, eu parei para tornar-me escritor. Porque eu estava cansado de ler leis, aqueles livros enormes, divórcios, crimes, a amante matou a mulher matou a amante, o marido não dormiu em casa, as crianças, tudo aquilo. Eu não queria aquilo. Eu disse, não. Porém, quando chegava de noite, eu acendi uma vela e comecei a contar a minha vida, descrevendo essa criança africana que estava correndo, com a camisa aberta, o vento, os pássaros, o céu de Pointe-Noire. Era isso que eu queria descrever. E, efetivamente, quando eu cheguei na França, eu comecei a dar os meus manuscritos a todos os editores que recusavam. Eu mandei para um, mandei para outro, esperei 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém respondia. Peguei o ônibus, vim bater na porta da editora. Olá, bom dia. Há 6 meses que eu dei o meu manuscrito. Me disseram, para de vir aqui todo dia. O seu texto não vale muito, não. Então, a cada vez, quando eu era recusado, eu dizia para mim mesmo, bom, não tem importância, eles são burros, não entenderam nada, eu vou continuar escrevendo. Então, continuei a escrever, ou então eu dizia para mim mesmo, eles não leram, porque se eles tivessem lido, eles teriam publicado. Porque ontem olhei na televisão, vi a televisão, um escritor que não escrevia nada bom e ele foi publicado. Então, se um escritor que é ruim foi publicado, eu também vou ser publicado. Assim que eu pensei. Então, eu, a partir dessa constatação, continuei tentando ser publicado, porque eu publicava poesia, não queriam publicar os meus poemas. Eu até escrevi, eu era estudante, eu paguei para que fosse publicado uma antologia de poemas de 40 páginas. Fizeram 300 exemplares, fiquei muito feliz, vi meu nome na capa, comecei a gritar, eu sou escritor, eu sou escritor. Então, e no fim, não tinha ninguém para comprar e as livrarias não queriam. Ah, não, o senhor entende, não dá para publicar, tem que dar para outra editora. E eu fiquei em casa com os 300 livros. Eu acho que eu tinha vendido uns 30 amigos que eu obriguei a comprar. Se você não comprar, você não vai ser mais meu amigo.
Então, todo mundo começou a comprar 40 exemplares, eu vendi. E eu retive isso. Foi o meu primeiro livro, o Jour le Jour, o cotidiano, o dia após dia. Mais tarde, quando eu me tornei um pouco mais conhecido, todo mundo perguntava, qual foi o seu primeiro livro? Qual foi o seu primeiro livro? E eu vi os meus primos estavam vendendo um exemplar. Custava 400 euros no eBay. Se você tiver 400 euros na eBay, o meu primo pegou todos os livros e ele vendeu 400 livros. Porque havia estudantes que queriam fazer teses, mas que não encontravam os livros. O livro agora não se encontra mais. Então, eles estavam pagando muito caro por esses primeiros livros. E então, eu continuo sendo uma pessoa que acha que é preciso acreditar sempre, continuar, ter paciência. Eu publiquei meu primeiro romance, o segundo, sem sucesso. Comecei a ter sucesso na França no meu sexto livro, meu sexto romance. E foi no sétimo que eu tive o prêmio Renaudot. E na França, fiquei realmente conhecido. E é por isso que eu digo que a literatura, ela se parece com os passos do escargot, de uma lesma, ou então até de Como é que você chama esse que vai para o mar? Com a carapaça, a tartaruga. A tartaruga. Então, a tartaruga, ela anda muito devagarinho até chegar no mar. Mas o caranguejo, a literatura também pode ser como um caranguejo. O caranguejo tem várias patas, mas às vezes elas não estão muito em harmonia, mas normalmente o caranguejo vai onde ele quer. Então, eu faço uma literatura da tartaruga e do caranguejo com muitas patas, mas com um destino certo, indo para o mar. Então, você não tem que dizer para si mesmo, bom, ninguém quer publicar porque você é negro. Não, eu estou na França, eu vivi na França durante 17 anos e há muito mais escritores brancos infelizes do que escritores negros. Vi um escritor branco que disse, o que é isso? Eu quero ser um escritor negro para ser convidado nos debates. Nunca convidam os escritores brancos. Então, eu passei meu dia consolando ele, dizendo, não, você não escolheu ser branco, acontece com todo mundo. Pode acontecer com qualquer um. É isso. Então, cuidado. Você também tem que pensar no sofrimento do homem branco, porque quando o homem branco sofre, você não vê porque são muitos, muito numerosos. Muito obrigada, muito obrigada. Alain, estamos quase no finalzinho. Literalmente 2 minutos. Então, essa última resposta vai precisar ser bem concisa. Pense num poema, responda em verso, 2 versos, assim. Ela também... não, j'ai une histoire à raconter. Contar. Não, eu tenho uma história para contar. Não, estou brincando, estou brincando. Então, é uma pergunta carinhosa da plateia, que eu acho que é uma pergunta cheia de paixão, e se há um lugar para perguntas com paixão, é na Flip, que homenageia Hilda Hilst. E espero que você leve a pergunta para o lado, digamos, carinhoso dela. Alain, você se veste com um figurino maravilhoso. Como você escolhe? Qual sua visão de estar no mundo com esse figurino? Merci beaucoup. Vous savez, j'ai écrit un livre sur la SAP. La SAP, en français congolais, SAPE. SAPE, Sociedade dos Ambientalistas, das Pessoas Elegantes, SAPE. Eu escrevi isso num livro que se chama Black Bazaar. E o meu editor, Malé, é a história de um dandy que gosta de se vestir bem, porque isso está na cultura congolesa. Na cultura congolesa, você tem que escolher uma identidade. A liberdade de espírito vai
de mãos dadas com a liberdade do corpo. Então, o congolês não vai numa boutique dizendo, vou pegar aqui, vou comprar uma cueca. Não, antes de comprar uma coisa, esse congolês tem que refletir, ele tem que pensar. Durante 2 dias ele vai pensar, vai olhar para o armário, vai olhar as cores, vai olhar o que ele tem, e aí ele decide, bom, vou ter que comprar sapatos azuis. E aí ele vai comprar sapatos azuis. Bem, na França, o ocidental tem pressa. Não, pega uma calça jeans aí, uma calça jeans. Não, o congolês diz que você nunca tem que, enfim, você nunca deve dar de presente uma roupa para o congolês, porque ele mesmo tem a sua própria unidade. Porque no Congo Brazzaville e no Congo Kinshasa são os 2 países que inventaram a sociedade dos ambientalistas, das pessoas elegantes, SAPE, que é uma cultura do corpo, que nós estávamos na ditadura, então nós pensamos, bom, já que o presidente da República tomou o país, pegou as riquezas, vamos mostrar para ele que nós somos livres na maneira de nos vestirmos. E talvez eu tenha herdado simplesmente essa vaidade congolesa e até francesa também, porque às vezes as roupas que eu ponho são compradas em Londres, na Itália, na França. E quando eu vou na França, as pessoas dizem, você comprou isso nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, você comprou isso na França? Porque na maioria das vezes, quando eu compro alguma coisa, eu também já comprei coisas no Brasil, vocês nem sabiam disso, né? Comprei. Amanhã talvez eu coloque. Aí vão dizer, mas foi no Brasil, no Paraty, eu vi uma boutique, não vou dar o endereço, porque senão vocês vão todos comprar isso, que eu sei. Mas é uma atitude muito congolesa. Minha mãe me disse, mesmo que você não tenha nada no bolso, você não tenha comido nada, você tem que estar sempre bem apresentado, bem vestido, respeite as pessoas. Não precisa botar a gravata, mas ponha uma roupa na qual você se sinta bem para respirar e para ter conforto. Alain Mabankou, muitíssimo obrigado. Merci beaucoup. Muitíssimo obrigado. Silvio Almeida, muitíssimo obrigado. Eu convido todos vocês a participarem da sessão de autógrafos com Alain e olharem mais de perto o modelito, o figurino dele. Merci. Je vais boire un